seja bem-vindo, doutor Marco Aurélio. Como é que vai? Obrigado. Ó, equipamento novo. Hoje ele trouxe um note menorzinho, pequenininho. Um tablet. Um tablet. Ah, tá. É que o Danúbio ainda não sai dentro da rádio. É um tablet, tá bem, é um tablet com teclado, perfeitamente. É um tablet com teclado. Perfeitamente. Não, e aí, doutor? Tu tá ampliando o tema, mas vamos conversar um pouquinho, né? Diga lá. Porque eu acho que as experiências que talvez, com certeza, muitos ouvintes tenham vivenciado, assim, de ter a sensação ou ter a certeza de algum animalzinho que eles tinham de estimação que morre, que é natural, e aí daí um tempo aparece algum outro animal na família com características bem semelhantes, com comportamentos semelhantes àquele animal que tinha muito apego, tinha muito amor para aquela família. Ah, né? verdade. Acontece isso. É, e aí a gente até tem um bichinho em casa que eu sinto que ele tem ligação com... É um gato com outro gatinho que eu tinha que morreu em casa, né? E que ele também tem um comportamento parecido com outro gato, tem uma mancha no corpo igual. E na minha sensação, assim, não posso afirmar, né? Mas a impressão que eu tenho, assim, é como parece que se o outro animalzinho tivesse ali presente junto, né? Poxa. Com a gente, com o comportamento que ele tem. Ele tem o mesmo comportamento de dormir próximo da gente, um apego comigo, umas coisas bem interessantes, assim, que chama a atenção, né? Mas o espiritismo, ele explica isso? Não o explica do ponto de vista que tu bate assim na mesa e tu quer uma resposta científica. Que não se tem prova. Não tem resposta científica sobre isso, né? Sim. Tem experiências. E na realidade, já se está conseguindo estabelecer um norte, assim, com relação à existência da vida pós-morte, né? Pelos relatos de pessoas que chegaram em situações de em parada cardíaca, em estar 20, 30 minutos em parada cardíaca, retornarem à vida de novo, sobreviverem e terem uma lembrança bem clara, assim, de ter visto o mundo fora do mundo corpóreo, né? Um mundo extra-corpóreo. Eu já li muito sobre física, isso. Sim. E aí relatar essas experiências e trazer coisas que a ciência até pode comprovar. Nós temos situações de crianças que nascem, isso é real, né? Sim. Crianças que nasceram com uma determinada mancha no corpo, alguma alteração e que dizem que viveram no outro local, numa cidade X, dão o nome da cidade e tudo, e as pessoas lá no outro lado, por exemplo, que moram nos Estados Unidos e lá na Europa, que morou em tal cidade, assim, que aconteceu tal acidente, que ela ficou com aquela mancha. E aí foram atrás investigar e realmente tinha uma pessoa lá que aconteceu tudo isso que foi dito, né, para essa criança. Então, demonstrando que existe algo que transcende, né, a nossa capacidade de interpretação ou de conhecimento. Né? E aí a gente trazer esse tema, assim, do ponto de vista da reencarnação dos animais, a gente tem que ter uma visão, assim, de que a reencarnação ela tem um sentido evolutivo, né? E Kardec traz para nós esse conceito no sentido evolutivo em que a gente desencarna, passa por todo um processo evolutivo nesse período quando tá no plano do mundo espiritual, né? Vai se preparando para uma nova encarnação. E tudo que a gente faz a cada momento em que a gente vive no planeta Terra como ser encarnado, como somos nós aqui, nós estamos numa oportunidade de aprendizado, claro, de evolução do espírito, de evolução do ser humano no sentido moral, evolutivo no sentido do Evangelho, da Bíblia, das lições de Jesus, né, que nos traz. E aí, nesse processo evolutivo, nós vamos arquivando no nosso perispírito, que é o nosso modelo organizador biológico, energético, que ordena cada célula preso, célula a célula no nosso corpo físico. O perispírito traz todas as necessidades evolutivas que a gente precisa passar nesse momento que tu está aqui encarnado no planeta Terra, né? Então, o sentido da reencarnação do processo evolutivo no ser humano é de desenvolvimento moral, é de evolução do espírito, de evolução moral, de crescimento nosso, para que a gente atinja as culminâncias e, no outro momento, vá reencarnar em outros mundos habitados, né? E nos animais, o processo evolutivo é diferente, né? Como os animais
eles estão num processo mais atrasado evolutivamente, eles vêm e reencarnam para acompanhar aquele momento que ele conviveu com uma família, com um ser humano, de muito amor, de muito carinho, e o espírito dele, aquela energia vital dele, né, vamos botar como energia vital dele, ela sintoniza com aquela família e tende a vir a reencarnar e parar naquela família novamente para ele seguir evoluindo, né? Não do ponto de vista moral, porque ele não tem essa condição ainda do espírito, da evolução moral, de se tornar, do desenvolvimento moral do espírito. Mas ele vem desenvolvendo outras habilidades do animal, porque todo o planeta é um processo evolutivo. Não é só o homem que evolui, né? Os animais, as plantas, tudo evolui. Então, se a gente for observar, nós temos... há uma constante transformação, raças desaparecendo, espécies de animais, de plantas, outras aparecendo, não? Então, isso é uma mudança. É uma transformação que não para. Então, a gente conhece... O que a gente conhece do planeta? 6.000 anos. A história de Moisés, 4.000 anos. E olha que a idade que tem o planeta, né? Então, a própria história, a época dos dinossauros são milhões de anos atrás. Então, o que é 4.000 para milhões, né? Então, isso falando espiritualmente ou religiosamente, porque a gente sabe que, por exemplo, povos incas, em tantos lugares, dei um exemplo no Peru, de pessoas que já viveram há mais de 10.000 anos aqui no planeta. Sim. O ser humano, acredito que o ser humano tem em torno de 12.000 anos, 9.000 anos de existência, né? No sim. Então, mas esses 4.000 anos é o que a gente tem descrito, assim. Claro. Esse paralelo do mundo espiritual é que eu fico sempre me questionando. Por exemplo, o senhor falou agora há pouco a frase, em outros mundos. Quer dizer, a gente, segundo o espiritismo, não é só na Terra que existe vida. Existem vidas em outros planetas. Mas vida habitados. Espiritual. Sim, não quer dizer que seja igual ao nosso corpo físico igual. Assim, exato, não é material, é espiritual. Dimensões que a gente ouve muito e lê, né? E agora, essa dimensão, outra dimensão. Que na realidade, antigamente nós sabíamos de 4 dimensões, né? Sim. Conhecidos da ciência. Hoje já se tem em torno de 12 ou mais, provavelmente mais dimensões, que o universo vai descobrir, a ciência, a física vai descobrindo. Com a passagem do cometa agora, esse 13 Atlas. Né? Então, trouxe uma discussão em torno de vida, né? Verdade. Porque até a física, a física, os cálculos matemáticos, a física em si, o conceito da física, com o comportamento que teve esse cometa. Que ele diminuiu a velocidade e de novo aumentou, como se ele tivesse uma capacidade de propulsão própria, né? Isso. E venceu a atração gravitacional do Sol e conseguiu atravessar o Sol numa velocidade de 56 km por segundo, uma coisa assim. Na verdade, eu até estava comentando com o Diego isso, ele ainda não saiu do sistema solar, né? Ele ainda vai passar perto da Terra, ele passou do Sol e está vindo em direção à Terra. Mas vai passar, sei lá quantos milhões de quilômetros de distância. Né? Sim. Mas veja como tudo suscita, né? Esses temas suscitam para a gente se questionar, poxa, será mesmo que não existe vida, né? Em outros planetas? Será que a Terra é a única privilegiada? A gente já olha para o céu e vê esse infinito de estrelas do universo, de galáxias, coisas maravilhosas assim, né? Que nos mostra a natureza, e vamos achar que só nós que somos privilegiados nesse universo todo? Não, eu acho que seria um... A gente acabou saindo da questão dos animais, mas tem tudo a ver, porque esses dias apareceu no TikTok para mim um fato que eu me lembrei do senhor, doutor, que é numa mesa espírita onde como é aquela pessoa que escreve... Psicografia. Um cara psicografou uma mensagem dos falecidos para com as famílias que estão ali sentadas aguardando. Sim. E eu fiquei muito curioso num caso em que a pessoa que estava psicografando, lendo em voz alta para todos que estavam ali, de um filho
que estava pedindo perdão para os pais que estavam presentes ali sobre coisas que ele teria feito. E só a família saberia daquilo, né? Ah, sim, isso então, está cheio de exemplos. Isso acontece, o senhor já presenciou isso, deve ser impressionante, né? Não nesses termos assim, mas a gente presencia a realidade do mundo espiritual, né? Se manifestando através, não da psicografia, mas através da psicofonia, em trabalho mediúnico. É quase a mesma coisa, só que é áudio em vez de escrita. Exato. Imagina. E o espírito se manifestar através de um médium e conversar, e expor, e trazer as suas angústias, né? Sim. E isso tudo ser trabalhado do ponto de vista evangélico para ajudar aquele espírito, né? Então, essa interconexão com o mundo espiritual dentro da doutrina espírita é algo bem comum, né? Do trabalho do próprio centro espírita ajudar outras entidades, outros espíritos, porque a gente se desfaz do corpo físico, a gente morre fisicamente, mas o espírito segue no mundo espiritual com todos os anseios e preocupações que ele tinha no planeta Terra, assim como está vivendo. Eu li sobre isso. E aí depois o espírito sai, a pessoa morre, o espírito volta para o plano espiritual, mas fica apegado às lembranças da família, os sentimentos com a família, né? Por isso que a gente está sempre... O espírito, ele sabe o que está acontecendo aqui? Não, é percepção, é sentimento, né? Estamos falando, não é como se ele conversasse assim diretamente, mas ele tem muita percepção, porque mais é porque nós ficamos com o pensamento ligado nele, e isso ajuda para que a sintonia mental que a gente tanto fala aqui, né? Entre a gente, vamos supor, eu perco meu pai, aí passa lá um mês e eu estou sempre com o pensamento nele, quer dizer, ele tende a ficar preso no entorno daquele ambiente familiar porque ele sente saudade do filho. O certo seria esquecer ele, então? Não é esquecer, é lembrar dele de forma dos momentos alegres que a gente viveu com ele. Não com saudade, sim com... Não é que você trabalhar a saudade. Sim. Mas agora, se a gente fica lamentando a vida porque perdeu o pai, lamentando a vida... É outro sentimento, claro. Aí o que acontece? O espírito sente aquela vibração... O sentimento de perda não é legal. Não é sim, legal. O sentimento de gratidão pelo período que ele esteve aqui com a gente, né? E eu acho que esse luto, a perda, se trabalha também, é natural. Tem um período que é normal as pessoas sentirem, né? A perda do ente querido, mas que a gente possa estar lembrando dele pelas coisas boas que ele fez e não lembrar das coisas ruins, das coisas negativas que ficaram para trás, das desavenças. E toda vez que a gente fazer uma prece para algum familiar que já desencarnado, que a gente sempre tem o pensamento nesse sentido, assim, do quanto foi bom estar convivendo junto, né? E que nós estamos bem aqui, que nós estamos bem, que a família está bem, que ele descanse em paz, que ele siga a sua caminhada, estimular o espírito para ele seguir evoluindo, né? Sim. Embora o senhor seja um cirurgião plástico, mas eu acho fascinante, interessante essa questão de ser médico e trabalhar com essa questão espírita. Sim. Porque o senhor está trabalhando com os dois polos, né? Sim. O científico, que é a medicina, e o espiritual, que é a alma, que é o espírito. Como é que é ligar essas duas coisas sendo médico? Porque, é que a vida da gente, sim, ela acaba que tu vai tendo um compromisso com a vida no sentido espiritual, que tu está envolvido 24 horas do dia, né? E o trabalho é um momento muito sublime, né? Todo trabalho é sublime. Certo. E o médico, ele tem uma peculiaridade por tratar da saúde das pessoas. Claro. E se a gente compreender que o plano espiritual, o mundo espiritual, quer que a gente esteja encarnado aqui no planeta Terra, o máximo de tempo possível para a gente poder evoluir melhor cada vez mais, e aí vem a questão dos vícios, a pessoa que fuma, que bebe, que faz exageros, não cuida do seu corpo, ela está abreviando a sua estadia no planeta, né? Está se escravizando, posso dizer isso? Não se escravizando, mas está se expondo a riscos que vão encurtar a vida dela, né? De ter uma doença, doença grave, ou de exaurir seu corpo físico com atividades que não precisava fazer, né? E é uma escolha dela, né? É uma escolha dela, é livre-arbítrio. Livre-arbítrio, isso aí. Não, então, essa parte evolutiva, a gente tem que ter cautela, né? Cautela, cuidar, porque a gente tem uma obrigação. Tá? Ou seja, isso vai ter uma cobrança
da natureza, da própria, o quê? É que depois, da criação, vamos dizer assim. Acontece que quando a gente chega na idade, vamos supor assim, já na fase mais terminal da nossa vida, da existência física, a gente chega num momento natural da vida que tu começa a refletir o que eu fiz da vida, né? E aí às vezes vem um sentimento de arrependimento por algumas coisas, outras de alegria por ter tomado outros caminhos. Sim. E às vezes a pessoa fica, né? Aí daqui a pouco assim, ó, vamos supor que eu fumei 40 anos e desenvolvi um câncer de pulmão lá no final da vida. E aí vem o arrependimento, vem o sentimento de culpa. Por que eu fiz isso? Eu poderia ter parado de fumar antes e tal, né? Sim. E isso tudo cria vamos supor, uma energia negativa no entorno da pessoa, na forma dele pensar, de claro, ser. Claro. E não vai solucionar o problema pensar assim, né? Ela não vai solucionar. A gente tem que trabalhar em muitas situações da vida o auto-perdão, porque se a gente não trabalhar o auto-perdão, a gente vai estar sempre remoendo mágoas do passado, de atitudes que a gente tomou no passado, né? Isso não é mais psicologia do que propriamente religião, doutor? Auto-perdão. Não, tem a ver com psicologia. Sim. Só que a psicologia é uma ciência que é oriunda das filosofias espirituais, de tudo que evolui, entendeu? Claro. Tudo é evolução, tudo é crescimento, porque hoje a psicologia está caminhando muito ligada também com conhecimentos espirituais, entendendo que o ser humano, a evolução do ser humano também passa pela evolução moral, que é a plenitude da felicidade do ser humano, as conquistas da felicidade. Se a gente for perguntar assim, o que é a felicidade do ponto de vista da cura, da doença, da enfermidade, né? A pessoa que é não ter saúde, somente ter saúde, somente não ter nenhum problema de saúde, eu estou feliz, estou pleno, a minha felicidade é plena, né? Sim. Não, se a gente for analisar bem, não é só isso. Não, ter é um saúde, conjunto. é um conjunto de coisas, claro, né? Que sim. Então, é o que a gente trabalha, a maneira de pensar, de ser, o que a gente faz no dia a dia, que vai construindo nossa felicidade. É a nossa evolução. Porque se eu faço uma coisa errada, vamos supor assim, é um exemplo grosseiro, né? Eu vou lá e faço uma coisa errada contigo, te magoo e porque isso é vantajoso para mim, aí eu sigo o meu caminho, mas só que uma hora vai bater o sentimento de culpa, eu vou encontrar lá o Danube na rua, né? E vou me lembrar que eu sacaneei Ou não. né? Ou não, se a pessoa não tem. Mas Exato, tem gente mas mesmo aqueles que não têm... Tem gente que erra toda a vida só que com atitudes, com pensamentos e continua errando. E pouco está se lixando o que vão achar dela. Mas aí tem um dia, eu acredito muito assim, que vai chegar um dia que tu vai olhar para trás a tua vida, né? E toda pessoa que caminha por certos caminhos, chega uma hora que a justiça divina vem e cobre. Né? Pode demorar. Mas vem. Aí as coisas vão se ajustando, entende? Sim. E aí é o momento da pessoa se dar conta, refletir a vida e ver que o caminho não é o correto, mudar de atitude, fazer uma avaliação, né? Uma avaliação e o repensar e até se ajustar com algumas pessoas que ela magoou nessa passada toda. E isso tudo faz parte do processo evolutivo do ser humano. Claro. Tem pessoas que não precisam passar por isso, já estão numa outra etapa, já não fazem isso e já estão no outro patamar. Mas também tem pessoas que nunca vão se arrepender e morrem até sem se arrepender. Sim, vão precisar passar por outra encarnação, para evoluir em outra encarnação, melhorar e ajustar os Tem várias mensagens que o Diego está me dizendo aqui, me dando sinal. Uma diz o seguinte, doutor, de Jesus até hoje foram mais de 2000 anos. Sim. Na crença da reencarnação, existiu a comprovação de alguma pessoa que reencarnou novamente nesse período até os dias de hoje? O exemplo da Joana de Ângeles, a espírito, sim. Ela cita nos livros dela, com Divaldo Pereira Franco, 3 encarnações. Uma como esposa do senador romano, eu acho que em torno do ano próximo ali de que Jesus desencarnou, né? Outra junto com Francisco de Assis, como a Clara, espírito, que montou o mosteiro das Clara, como é que é o nome? Não me vem agora o nome. E depois uma outra encarnação na Bahia que ela teve também
há pouco, e antes dessa encarnação na Bahia, que foi a última, ela teve uma encarnação no México. Mas não são tão poucos exemplos diante de tanto tempo. Eu estou te dando um exemplo, né? É lógico que a gente vai... Isso é curiosidade das pessoas que precisam ver para crer. Tipo eu. Eu sou um que eu tô sempre cobrando isso. Nós não precisamos disso. Se a gente for analisar a tua vida, alguns resquícios, é que a gente é muito pouco perceptivo, pouco sensorial. Certo. Nós estamos acostumados a ver as coisas materiais, tu tem que enxergar para ver, tem que tocar, e as pessoas se esquecem de trabalhar o sentimento, sentir, né? E muitas vezes a gente recebe algumas intuições, só que a gente não consegue captar, seja através do sono, dos sonhos, né? Certo. Através dos sonhos, às vezes uma percepção, tu enxerga alguma coisa, percebe algo, né? E aí tu meio que não consegue ter a noção... É uma questão de lógica, talvez, da minha parte, de não entender a lógica que não tem sentido, às vezes. Tu sabe que eu estava conversando ontem com uma prima minha, encontrei lá em Rosário, estava lá em Rosário. Certo. E aí ela falando assim que num local, numa fazenda da família, né, já antiga, um dia ela estava lá e sentiu bem a presença de um avô dela. Certo. Né? Por quê? Porque ele caminhava com uma bengalinha e ia batendo assim nas paredes, né? E ela estava lá dormindo e começou a ver a cachorrinha dela acuou, né? Sim. E ela ouvia aquele barulhinho da bengala dele, né? Batendo nas paredes, se você estivesse caminhando pela casa, né? E aí ela se deu conta. E aí espiritualmente veio aquela intuição que eu te falo. Sim. E como ela estava sensibilizada naquele momento, ela associou as coisas e sentiu a presença dele andando por dentro de casa. Quando ela era pequenininha e via o voo caminhando. E associando, que era o assunto principal, que a gente acabou hoje divagando, mas eu até gostei, com relação aos animais. Esse exemplo que o senhor deu acontece mesmo também com os animais? Eles têm essa percepção? Os animais, eles têm um sentido diferente nosso. Sim. Né? Então, eles conseguem perceber coisas que nós não percebemos. O gato é muito sensitivo. Diz que mais ainda, o cavalo também, diz que é muito sensitivo. Eu não conheço muito para falar assim mais detalhadamente sobre esse tema. Sim. Senão eu vou estar divagando assim, né? Perfeito. O Ruber mandou uma frase, eu queria que o senhor analisasse. El espiritismo de la tranquilidad, que el espiritismo te da la tranquilidad, que el continuismo es la armonía y el infinito de las relaciones de mejor entendimiento. Eu confesso que eu não entendi. Não sei se você entendeu. Tu entendeu, Diego? Não, que o espiritismo, ele te dá tranquilidade. Ele te faz tu conhecer e entender melhor as relações, né? O porquê, por exemplo, que tu te relaciona com uma pessoa que te faz mal. E aí tu vai dizer assim, puxa, por que eu tenho que passar por isso? É entender, em vez de tu ficar lá brigando com a pessoa, fazendo inimizade, tu vai trabalhar essa relação e melhorar. Tu vai ter uma compreensão melhor do porquê que as coisas acontecem em torno de ti. Perfeito. Né? E aí tu trabalha com menos irritação, com menos brabeza, tu vai aceitando, tu tem mais humildade, tu consegue entender o porquê que uma pessoa... do nada, assim, daqui a pouco te larga uma palavra áspera. Aprende a ter paciência. Eu tenho isso com o Diego. Eu procuro ter paciência para ver se eu consigo ensinar ele o lado direito da coisa. Mas o lado esquerdo ele já aprendeu bastante. Ele já está no lado esquerdo faz muito tempo. Doutor Marco, 9h27, acabou o nosso tempo, mas foi bom hoje. Hoje a gente divagou. Divagou um pouquinho, valeu. E abordamos vários temas da parte espiritual. Eu acho bacana isso. Quer falar alguma coisa, Diego, para te defender, pelo menos? No. Ahora cuando apague el micrófono te vas a... Vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias. Até a próxima, doutor. Tchau, tchau.